Amém? Você está com a lição aí? Quem tá com a revista aí? Se você não tiver com a revista, a gente vai estar lendo o texto bíblico básico, que está aqui em Josué, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 1 e 2, e depois o verso 6 e o verso 9. Amém? Só para dar uma satisfação para vocês, os nossos pastores estão na casa, mas como vocês já sabem, né, quase não tem atividades aqui, gente para atender, então eles estão atendendo, recebendo novos membros, né, resolvendo alguns problemas. Então eles pudessem, estariam aqui com a gente, mas estão na igreja fazendo outras funções, coube a gente estar aqui estudando junto. Amém? Você ouviu isso? Diga amém. Amém. Vamos ler juntos? Eu vou ler o primeiro, você lê o segundo, assim sucessivamente, pode ser? Diz assim a palavra do Senhor em Josué capítulo 1, verso 1. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, vocês... Verso 6 diz assim, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Verso 9. Glória a Deus, amém? Então, amém, irmãos? Em nome de Jesus, me ajuda aí. Se eu ver alguém dormindo aqui, eu vou mandar um irmão dar um grito aí do teu lado, te catucar, vai te acordar. Tu não vem para cá para dormir, não. Vem aqui para ouvir a palavra do Senhor. Amém, irmão? Então, como eu falei, lição 9 vai falar sobre Josué. E Josué é um personagem muito conhecido da Bíblia, né? Um personagem que vai se destacar, né? Vai se destacar não só por ser o braço direito, vamos dizer assim, né? O moço de Moisés, mas também desde quando foi separado 12 espias. Assim que o povo de Israel saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, eles foram em direção à Terra Prometida. E chegando ali na Terra Prometida, ou próximo à Terra Prometida, que era Canaã, eles foram até ali, e Moisés levantou 12 príncipes. Quantos foram? Cada um, irmão, representando uma tribo de Israel. Ou seja, 12 tribos de Israel, 12 príncipes. Então eles escolheram os representantes, os príncipes de cada tribo, os valentes de cada tribo, para poder estar espiando a terra. Você conhece a história, e eles vão lá e vão ver que a terra é muito ruim, sim ou não? Não, eles vão ver que a terra é muito boa, vão trazer frutos da terra, vão ver que os frutos da terra são maravilhosos, porém, só apenas 2, Josué e Caleb, vão incentivar o povo a herdar aquilo que o Senhor já havia prometido. Porém, outros 10 nojentos vieram falando que, não, a terra é boa, mas tem gigante, a terra é boa, mas a gente vai morrer, a terra é boa, mas não vai dar certo. E isso acabou inflamando todo o resto do povo. E por causa disso, uma conquista que era para ser imediata, levou 40 anos para ser alcançada. Posso abrir já um parênteses aqui? Eu quero declarar sobre a tua vida aqui, não deixe para depois, não deixe o desânimo te alcançar, não deixe palavras contrárias te impedir de conquistar aquilo que o Senhor já te prometeu, já liberou para hoje. 3 pessoas só que estão ouvindo o que eu estou falando aqui. Tem coisas que Deus já liberou para a nossa vida hoje, irmão. É só você tomar posse. Tem coisas que é só a gente se levantar, se posicionar e tomar posse. Mas às vezes por causa de uma palavra contrária, quer ver? Quando eu cheguei aqui na igreja, que eu sou velho de igreja, mas talvez você tenha essa mesma mentalidade. Eu vim de uma igreja pequena, então eu cheguei aqui, eu falei, quer saber? Eu vou ficar no meu canto quietinho, eu estou aqui todo arrebentado, cheguei aqui todo ferido,
eu não quero saber de ministério, não quero saber, não precisa falar para ninguém, nem que eu sou pastor. Eu vou ficar lá atrás, lá no meu cantinho, porque eu não quero, eu sei que tem muita gente já fazendo. Igreja grande, né? Tem o William, tem o Fabiano, tem um monte de gente já trabalhando, não precisa de mim. Aí, até que eu cheguei aqui, de vez em quando eu conto isso, cheguei aqui numa tarde profética, se eu não me engano, era tarde da bênção na época, lá no outro templo, e eu sentei aonde? No último banco, igual está o irmão lá na iluminação lá, no último banco, não, aqui ninguém vai me ver. Aí tinha uma irmã lá, né? O pessoal chama ela de vaso, não sei porquê, aí o pessoal chama ela de vaso, aí o vaso daqui me viu lá atrás, ela falou, Deus, Deus está me mostrando, esse jovem senhor, não sei se ela me elogiou ou se ela me arrebentou, né? Mas aquele jovem senhor sentado lá atrás, lá, ela estava pregando sobre Davi, ela falou assim, ó, Deus está te tirando de trás das malhadas e te colocando aqui em cima do altar. Irmão, justamente naquela semana, eu tinha conversado com o pastor, passado toda a história para ele, e ele havia me convidado para poder estar liberando uma palavra num culto da palavra, e naquela mesma semana que foi liberada aquela palavra, eu estava em cima do altar pregando. Então, o que eu quero te dizer com isso? Tem coisas que já está liberado sobre a tua vida, é só você se levantar e tomar posse. Ah, mas tem muita gente fazendo, mas para fazer aquilo que Deus chamou para fazer, não tem mais ninguém, irmão, é só você que pode fazer, porque o chamado que Ele tem na tua vida é único. Será que você pode ser profeta de Deus para alguém que está dormindo aí do teu lado e falar, o chamado de Deus na tua vida é único? Aleluia! Eu acho que eu já falei a introdução, mas os objetivos da lição são esses aqui, ó. Entender que as vitórias de Josué resultaram da sua dependência de Deus. Como é importante depender de Deus, irmão. Conscientizar-se da importância de submeter-se completamente à direção do Senhor e dispor-se à obediência ao chamado divino, sendo forte e corajoso. A introdução foi mais ou menos o que eu já falei aqui, falei sobre os 2 espias, a terra prometida, e nós estudaremos sobre esse grande líder, exemplo de obediência, fé e coragem, que é qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Não, só para ver se você está na mesma lição que eu aí, irmão. Josué, sucessor de Moisés. Isso aí está na tua revista também, se você quiser acompanhar aqui, ou vem no telão comigo. Quão animador deve ter sido para Josué saber que Jeová estaria com ele, da mesma forma que esteve com Moisés. Isso foi a promessa que nós lemos no texto bíblico básico, no último versículo, verso 9. Josué esteve presente durante as muitas demonstrações da presença divina na vida de Moisés, e dessa forma ele sabia quão importante era a promessa de que o Senhor estaria sempre presente. Irmãos, como é bom você estar em um projeto que Deus falou que estaria também. Como é bom você estar numa igreja que é nítida a presença de Deus. Né? Eu não ia em outras igrejas, né? Já há bastante tempo, né? Por causa das atividades aqui na igreja, mas Deus tem me dado a oportunidade de ir em outras igrejas novamente, né? E algumas igrejas nós vamos, como é nítido, irmão. Eu fui em uma igreja na quinta-feira passada e a gente pisa na igreja, a gente escuta um louvor, é bem parecido com aqui, né? A gente escuta o louvor, a gente é envolvido por aquela presença, a gente sente que os céus estão abertos, não para no teto. Agora, como é ruim, irmão, você entrar no lugar e você vê que as pessoas estão fazendo força para poder atrair a presença de Deus, porque parece, irmãos, não quero julgar ninguém, também não vou falar nome de ministério nenhum aqui, mas como deve ser ruim, você está fazendo uma obra a qual não está sendo mais dirigida pelo Senhor, mas como é bom, irmãos, você ter a garantia, como Josué teve, meu filho, pode ir, porque eu sou contigo. Será que tem alguém aqui com essa garantia sobre a tua vida? Então o que está te impedindo de você fluir? O que está impedindo de você avançar? Se Deus é contigo, última ceia lá na sede, o nosso pastor Silas declarou isso sobre a nossa vida, é um bordão antigo, mas que fez sentido para mim naquele dia. Você e Deus
Deus é a maioria. O que quer dizer isso? Pode se levantar o que for, Deus vai te abençoar. Pode se levantar quem for, Deus vai te dar vitória, porque você e Deus é a maioria. Glória a Jesus. Algumas qualidades aqui que a revista vai... Tá ruim assim a lição, irmão? Já está indo embora? Não tá... Estou brincando com ele. Cadê o meu amigo aqui do teclado? Foi embora também? Hã? Meu Deus do céu. Foi trabalhar? Tá perdoado então. Se estivesse na classe, a gente ia lá chamar ele. Tem problema não. Vamos lá. A gente separou aqui algumas características. Está tópico por tópico aí na revista. Mas a gente vai ganhar um pouquinho de tempo aqui e vamos estar detalhando aqui cada característica, cada qualidade aqui de Josué. Primeira qualidade que a lição vai apontar aqui, que ele é um servo fiel. O que é um servo fiel, irmão? Alguém que você pode contar, que ele não vai te apunhalar pelas costas. Ele vai demonstrar ali a fidelidade, é andar junto. É como um casamento, amém, irmão? Quem é casado aqui? Quem está solteiro? Pode levantar a mão, irmão. É a hora agora. De repente, né? Não sei, o pessoal está com vergonha de levantar a mão. Você que é solteiro aí, Deus vai te abençoar também, em nome de Jesus. Mas como num casamento, quando você casa, você faz uma promessa. Minha filha, eu vou contigo. Na alegria e na tristeza, né? Dando filezinha... né? E depois, né, de dos anos também, ela a mesma coisa, meu filho, aquele filé mignon, né? Mas vai, serve isso aí mesmo agora, vamos prometer, vamos até o final junto agora. Mas é porque é a fidelidade, independente, irmão, da situação que está enfrentando, estamos juntos. Independente do período que está se passando, estamos juntos. E Deus tem procurado também pessoas fiéis. Tem um versículo que eu gosto muito, que fala assim: ainda que sejamos infiéis, o Senhor... Eu tinha uma ideia, principalmente na época que eu estava desviado, que isso significava o seguinte: eu estou na presença de Deus e a mão de Deus está sobre a minha vida. Sim ou não? Amém, a fidelidade continua. A minha ideia... ridícula. Eu sendo infiel, andando em outros caminhos, a mão de Deus continuava sobre a minha vida, porque Ele permanece fiel, a palavra diz... Não, mas não é assim, irmão. Deixa eu te explicar isso aqui direito. Ainda... Vem aqui, Hugo, vem aqui. Me ajuda aqui. Tu fica aqui, ó, na frente. Ainda o Senhor vai permanecer fiel, sim ou não? Então, tá aqui, ó. Mas aí o Hugo sai da fidelidade do Senhor. Ainda que sejamos infiéis, o Senhor não permanece fiel lá. O Senhor permanece fiel aqui. A gente que precisa se enquadrar e está debaixo da mão dele. Ainda que sejamos... tá ligado. A pessoa ligada é outro nível, irmão. Ainda que sejamos infiéis, o Senhor, Ele permanece fiel. Obrigado. O irmão... Meu Deus, é forte, hein? A Fênix ressurgiu das cinzas. Estava no trabalho, ligaram para ele, ele voltou. Pastor Léo está te procurando aqui. Depois a gente come uma coxinha junto. Glória a Deus. Pô, deu até melhorada na aula agora, não deu ou não deu? Ainda que sejamos infiéis. E eu não entendia isso. Por quê? Porque eu achava que se eu estivesse fora, Deus permanecia fiel, a fidelidade dele permanece. Mas para que eu alcance essa fidelidade, eu preciso estar debaixo da mão dele. Quantos estão entendendo isso aqui? Diga amém. Isso aqui era uma qualidade de Josué, porque ele estava com Moisés quando descia maná do céu. Mas ele também estava quando os inimigos se levantavam contra eles. E ele batalhava junto com Moisés. Sabe qual é o mal dessa geração? É que estamos juntos quando o maná está caindo. Mas muita gente mete o pé quando o couro está comendo. E a guerra começa. Quantos fiéis tem aqui? O Senhor vai honrar a tua fidelidade e a tua permanência na presença dEle, dependente do momento que você está passando. Amém? Outra qualidade aqui de Josué é essa aqui, ó. Era um homem de fé. Irmão, como é ruim você falar de coisas espirituais com pessoas carnais, ou pessoas que não têm fé em Deus. Porque a fé não é algo palpável, é algo que a gente vai ter que crer, mesmo sem ver. Eu ouvi alguém falar que fé
é você pisar e acreditar que mesmo não tendo chão, pisar e saber que Deus vai botar o chão para você pisar. Isso é fé, é acreditar naquilo que ainda não existe. É você vir para a igreja e declarar, não, a minha família é abençoada e está todo mundo fora da igreja, na tua casa. Aí você vem aqui e vai declarar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é fé, é alguém que vai acreditar nas promessas do Senhor, mesmo vivendo o seu pior momento. Quantos acreditam aqui que Deus continua no controle, independente do momento que você esteja vivendo? A tua vida não é pautada em momento, a tua vida é pautada em promessas e na fidelidade do Senhor. Na hora certa, o milagre chega e a fidelidade dele se manifesta na tua vida e ele vai honrar a tua fé. Eu sinto Deus nessa palavra. Ele era um homem de coragem, irmão. Quem lembra aqui de quando Deus vai chamar Gideão para lutar contra os midianitas? A palavra vai dizer que se levanta 132 mil midianitas contra Israel. Aí, Gideão ele vai convocar o povo de Israel. Aí vem 32 mil. Ele, rapaz, essa mixaria só, 100 mil. A menos que os caras, já era, vamos perder. Aí Deus falou, vamos fazer uma peneira nesse pessoal aí? Que isso, Senhor, já não tem quase ninguém. Ainda vamos peneirar. A primeira ordem do Senhor, sabe qual foi? Quem tiver com medo, mete o pé. Tá com medo? É covarde? Pode ir embora. Quase não foi gente embora só nessa leva. Foi só 20 mil só, irmão. Só 20 mil que foram embora. Por quê? É melhor você estar com poucos que têm coragem do que muitos medrosos. Eu ouvi um pastor, acho que foi o Miles Munro, se eu não me engano, que ele falou que um exército de ovelhas liderado por um leão é mais poderoso que um exército de leão liderado por uma ovelha. Porque pessoas que têm coragem de avançar, e o nosso pastor aqui é um exemplo para nós aqui, de coragem, de intrepidez, de querer crescer. Meu irmão, pessoas corajosas avançam, pessoas corajosas não param, pessoas que têm coragem. Sabe quem te dá essa coragem? Essa coragem não vem de você, essa coragem vem do Espírito Santo de Deus, essa intrepidez vem do Espírito Santo de Deus para mim e para a tua vida, em nome de Jesus. E avançar e ter essa coragem não é que você não vai temer, você vai temer, mas você vai entender que eu e Deus somos a maioria. Então você vai. Teve um jovem que estava no arraial e de repente o seu acampamento foi cercado. E ele chega desesperado para o profeta e fala, profeta, nós vamos morrer, o nosso acampamento ele está cercado. Aí Eliseu vai falar assim, Senhor, dá fé para esse camarada, abre os olhos dele para que ele possa ver. E assim foi feito. E ele viu que maior era o exército de anjos guerreando ao lado deles do que aquele exército humano que estava ali cercando aquele arraial. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Mas são aqueles que estão contigo. Tenha coragem, avance, não pare, porque você vai chegar. E como Josué, você também vai conquistar em nome de Jesus. Um homem temente a Deus. A palavra vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Porque aqueles que temem ao Senhor, quando você teme a Deus, você não faz nada de errado na empresa. Não por causa do teu patrão, mas por causa de Deus na tua vida. Quando você é temente a Deus, você é fiel à tua esposa, ao teu esposo, não só porque você os ama, porque eu vejo muita gente no mundo aí que ama, mas trai. Não vou medir também o amor de ninguém, eu falo por mim. Mas por que não trai? Porque tem temor ao Senhor.
sabe que antes de ter uma aliança no dedo, tem uma aliança no coração, tem uma aliança com Deus. Então, temor ao Senhor, tema ao Senhor, irmão, seja temente a Deus, seja temente a Deus. Eu fiquei desviado, apesar de ter sido criado, né, na igreja, eu fiquei desviado cerca de 6 anos, e a minha mãe orando por mim, não parou de orar um dia, coitada da minha velhinha, não parou de orar por mim um dia. E quantas vezes eu deixei minha mãe chorando em casa e ia para balada, às vezes saía de casa 11, meia-noite, ia para balada com os amigos, às vezes eu estava deitado e o nojento chegava lá na minha porta ou me ligava, aí Léo, vamos embora, não sei o quê. E eu ia embora. Mas irmão, quantas vezes eu chegava no meio da balada e eu começava a entrar numa deprê tremenda, que era o quê? Era a lembrança daquilo que o Espírito Santo já havia feito na minha vida. Por isso tem aquele louvor que fala, quem já pisou no santo dos santos não sabe viver em outro lugar. Quando nós tememos ao Senhor, nós não servimos nem para desviar, irmão. Quando nós tememos ao Senhor, nós permanecemos. Será que alguém teme a Deus aqui? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E última qualidade aqui de Josué, é que ele era um soldado incansável, irmão. Cadê os obreiros aqui dessa igreja aqui? Tem lá, ó. O pessoal está dormindo lá, mas está aí, ó, trabalhando. Luciano acabou de acordar. Irmãos, os soldados daqui, dessa igreja, são incansáveis, irmão. Porque não é mole trabalhar nessa igreja, não. Se tivessem avisado eles antes deles entrar, de repente uns não ia nem entrar não, mas já que entrou, a gente vai continuar, já que entrou, a gente vai permanecer. Por quê? Porque Deus procura pessoas como Josué, soldados incansáveis, que não desistem, que permanece, que vem hoje, mas amanhã na manhã com Deus está aí também, quarta da vitória está aí, sobrenatural está aí também, e ajuda aqui, serve no estacionamento, e serve na tesouraria, e serve na cantina, tiver que limpar, limpa, tiver que conversar com alguém, fazer gabinete, faz, porque Deus tem levantado aqui um exército incansável e imparável. Posso liberar uma palavra sobre a igreja? Você que ainda não serve ao Senhor, pastor Anderson na última ceia liberou sobre a nossa vida isso aqui. Não é só vir à igreja, Deus tem nos chamado para servir, Deus tem nos chamado para nos movimentar e a gente se levantar hoje, como Josué tem se levantado, como Josué se levantou também. Deus vai honrar o teu serviço. A palavra vai dizer que o nosso serviço no Senhor não é em vão. Eu creio que pessoas vão hoje aqui, vão sair daqui e no próximo culto, ou então hoje mesmo, vão procurar o líder dos obreiros, a líder das obreiras, porque vamos começar a trabalhar na obra do Senhor. 1 aleluia e 2 glória a Deus. Pelo menos é mais 3, irmão. Pelo menos é mais 3 na equipe para ajudar. Graças a Deus. Vamos seguir aqui? Glória a Deus. Eu não sei se você já percebeu, você lendo, mas as primeiras vezes que Josué vai aparecer, ele vai aparecer com o nome de Oséias. Quando Moisés levanta os 12 príncipes para poder enviar como espia a terra prometida, você vai perceber que o texto vai falar de Números 13, capítulo 8, depois você abre lá, ou Números também, 14, verso 6, vai falar, e Oséias, filho de Num. Por quê? Oséias e Josué são a mesma pessoa. E por que Josué teve o seu nome mudado? Josué era chamado originalmente de Oséias. Entretanto, seu nome fora mudado por quem? Por quem? Por Moisés. Isso aqui é tremendo, irmão. Passou? Passou? Passou. Olha isso aqui. Oséias significa... Não, acho que eu passei demais. Vou voltar um aqui. Não, é isso mesmo. Oséias significa o quê? Salvação. Todavia, seguindo a prática hebreia e semítica de mudar o nome
a fim de quê? De ratificar, ou seja, de confirmar a mudança de posição ou destino. Isso aqui é muito forte, mano. Cultura judaica é muito forte isso aqui. Moisés, influenciado pelo Espírito de Deus, muda o nome do primogênito da tribo de Efraim para Ioshua, ou Yeshua, que quer dizer Deus salva. Com a mudança de nome, altera-se também a função e a responsabilidade dele diante de Deus e do povo de Israel. Pastor, não entendi. Eu vou te explicar. Aula é para isso. Escola é para isso. Eu não entendi o que o senhor está querendo falar. Porque o nome dele era salvação. Mas agora o nome dele passou a ser Deus é a salvação. Ou Deus salva. O que mudou aqui, pastor? Apesar de Josué ser forte, ser corajoso, ser um soldado incansável, a história de vida de Josué muda quando o seu nome muda. Escute isso aqui, preste atenção nessa mudança aqui. Oséias, salvação. Josué, Deus é a salvação. Olha só como é que muda o peso do nome dele, porque até aqui a salvação vinha dele. Mas a partir daqui, ele entende que a salvação vem do Senhor. Até aqui, ele agia por conta dele. Até que Moisés, ele recebe esse start do Senhor e entende. Eu acho que eu estou treinando o novo líder de Israel. Agora não é mais ele, agora é o Senhor na vida dele. Irmão, aconteceu isso, sabe com quem? Com Abraão. Quando Abraão recebe uma promessa, o nome dele era Abrão. Sabe o que quer dizer Abrão? Pai de uma tribo. Até que ele recebe a promessa e Deus libera sobre ele um novo nome, passa a ser Abraão, que quer dizer pai de uma multidão, ou pai de uma grande nação. Ele foi elevado, não porque ele se tornou maior, mas Deus tomou uma posição maior na vida dele. E é isso que está acontecendo na vida de Oséias aqui. Até aqui, ele fazia, ele tinha força, ele era corajoso, ele era um soldado incansável, porque ele era a salvação. Mas quando ele recebe um chamado de Deus e é liberado algo sobrenatural sobre a vida dele, aí o cenário muda. Deus começa a fazer ele corajoso, Deus começa a fazer ele um soldado incansável, Deus faz ele ser uma pessoa forte, corajosa, acreditar. Por quê? Porque Deus libera algo sobrenatural na vida dele. Eu sei que é aula, mas eu quero liberar sobre a tua vida isso aqui em nome de Jesus. Quando você recebe um chamado de Deus, o teu nome no mundo espiritual muda. Quando o inferno olha para você, não vê mais você, mas vê o Senhor na tua vida. Quando Deus libera uma autoridade sobre a tua vida no mundo espiritual, a tua autoridade muda, o teu nome muda, o chamado de Deus na tua vida muda. Então aquilo que dependia de você e você achava que ia chegar pelas tuas forças, agora mudou. Não depende mais de você, mas depende de Deus liberando sobre a tua vida. E você vai chegar não por causa da tua força, mas vai chegar porque Deus está à frente da tua vida. Quantos estão entendendo essa palavra aqui? Diga: eu recebo. Quando Deus decide liberar sobre a nossa vida, muda o nosso nome, muda o nosso destino e muda a nossa posição diante de Deus e diante dos homens. Recebe isso aí em nome de Jesus. Eu posso falar isso por mim, porque quando Deus liberou sobre a minha vida, um moleque viciado, hoje está aqui no altar liberando uma palavra profética sobre a tua vida. Alguém que ninguém dava nada. Eu morava na época na região dos lagos. E uma vez, irmãos, eu fiquei tão drogado e tão bêbado, que meu primo zoa, né? Reunião de família, ele me zoa até hoje. Que eu passei a noite fora e de manhã minha mãe saiu de manhã para me procurar. Quando ela abriu o portão, tropeçou em mim, que eu estava caído no portão. Os vizinhos falavam assim: isso aí não vai dar em nada. Isso aí não vai chegar a lugar nenhum.
tem um mês mais ou menos, eu fui lá na região dos lagos e fui na peixaria de um amigo que estudou comigo e um dos que falaram isso. E hoje, nesse dia, ele fez questão de me abraçar e falar assim: olha, Léo, é impressionante aquilo que Deus fez na tua vida. Ele não é crente, mas ele falou: glória a Deus por tudo aquilo que Ele fez na tua vida. Sabe o que é isso? É Deus liberando uma autoridade, que você deixa de ser você para ser aquilo que Deus quer que você seja. Eu vou repetir isso aqui, que eu não estava programado. Quando você libera algo, quando você recebe algo de Deus, você deixa de ser você, deixa de ter o teu chamado, deixa de ter os teus planos para viver aquilo que Deus quer liberar sobre a tua vida. Aí tem um versículo que meu filho fala, que eu falo todo culto. Se o pastor Anderson fala Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todas as coisas, eu falo Provérbios 28, que vai declarar assim: o teu futuro será bom. Você não vai pegar isso aqui não? Eu vou profetizar: o teu futuro será bom e a tua esperança não será frustrada. Recebe isso aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos seguir? Preparação para a conquista da terra prometida. Se você vê aí na tua lição, deixa eu abrir aqui. Vai falar assim, ó. Aqui só do professor. É preciso distinguir dádiva de conquista. Essencialmente, enquanto uma dádiva é recebida sem esforço direto, e uma conquista é o resultado do trabalho árduo e da perseverança daquele que alcança. Aí na revista está assim, no tópico 2.1, motivo da preparação. Canaã seria uma conquista de quem? De Israel, pactuada pelo Senhor. Por isso, o povo teria que se preparar, ou preparar-se, para tomar posse daquilo que lhe estava garantido. Afinal, agora olha isso aqui, que quem escreveu isso aqui é top, é o pastor Gesiel Gomes. Aí essa aqui eu tive que ir no dicionário, irmão. Pega essa frase aqui, ó. Afinal, toda portentosa obra exige preparação de igual monta. Eu falei, teve erro de gráfica aqui. Acho que teve um erro de gráfica aqui, porque eu nunca estudei isso aqui em português, não. Nem sabia que existia essa palavra. Aí eu fui pesquisar, vou ler de novo a frase aqui. Afinal, toda portentosa obra exige preparação de igual monta. Aí eu fui no dicionário e descobri que quer dizer portentosa, quer dizer raro, fora do comum, extraordinário. E monta quer dizer valor ou importância. Agora eu vou ler traduzido agora em português normal para você entender isso aqui. Afinal, toda obra rara, fora do comum e extraordinária exige também uma preparação de igual importância ou igual valor. O que a palavra está querendo falar assim? Para algo sobrenatural que você vai viver, você também tem que se preparar de uma forma diferente. Aí eu vou ali na Monique. Monique, essas corridas é o quê? 5 km, 10 km, Monique? 7,5. Eu levo 2 dias para correr 7,5. Se for de carro, em 10 minutos eu acho que vai, porque às vezes meu carro dá uns problemas também. Mas 7,5, irmão, para você correr 7,5 km e chegar em primeiro lugar, você não vai pegar aqui, amanhã eu vou correr contigo, Monique, e sair. Tu vai começar aqui no Presuni, quando tu chegar na Pacheco ali, tu já está infartando já, irmão. Porque no ritmo que ela vai para poder ganhar essa prova assim, né? Você não vai aguentar, eu não vou aguentar. Eu estou falando o quê? Eu também não vou aguentar, né? Porque eu não estou me preparando para esse tipo de corrida. Quando eu corria, eu me preparava.
mas não para chegar em primeiro lugar, mas para chegar até a linha de chegada. Isso já era a minha vitória, irmão. Quando eu passava naquela linha de chegada, eu ainda vinha assim, ainda botava a cabeça assim para poder, né, chegar mais rápido. Né, atravessar aqui, como se tivesse um monte de gente aqui disputando o 77º lugar comigo, né? Mas eu me preparava pelo menos para chegar até o final da prova, irmão. Não adianta você querer correr uma carreira, correr uma corrida de 10 quilômetros, se você não faz nem uma caminhada de 10 minutos por dia. Você está entendendo o que a palavra está falando para a gente aqui? Quando Deus libera uma promessa muito grande, você tem que se preparar para herdar essa promessa também. Tem gente aqui que tem uma promessa: olha, você vai se formar, você vai ser grande na sociedade. Mas você vai se formar, já fez pelo menos a matrícula? Já viu quanto que é a faculdade? Já decidiu pelo menos a faculdade que você vai fazer? Então Deus está falando assim: se prepara para a bênção, se prepara para aquilo que eu vou fazer na tua vida. Tem gente que vai morar, né, de em frente da praia, na região dos lagos, mas você tem que se preparar pelo menos para quitar a tua casa aqui em Belford Roxo primeiro. Quitou aqui, aí tu já começa a ver outro financiamento lá também. Por quê? Porque Deus, Ele libera a palavra, mas a gente tem que estar preparado. Muita gente que quis tomar posse da bênção sem estar preparado, jogou a bênção fora. Eu não sei se você conhece alguém que fez isso, mas que se afobou e perdeu a bênção, que era para ser bênção, acabou se tornando maldição. Mas eu creio que em nome de Jesus, Deus nos está nos preparando para conquistar, para receber e permanecer para a glória de Deus, amém? Aí está aqui, diferença de dádiva e de conquista. Qual é a diferença de dádiva e conquista? A gente leu aqui no começo. Dádiva é algo que a gente recebe, irmão, sem fazer esforço. E o povo de Israel estava acostumado com as dádivas de Deus. Saíram do Egito, o Egito sendo oprimido pelo próprio Deus. 10 pragas liberadas. Eles não liberaram, não, eles expulsaram Israel de lá, vai embora daqui. E eles saíram, isso foi uma dádiva liberada de Deus. Chega ali em frente ao Mar Vermelho, o que eles fizeram? Só murmuraram, irmão, porque Deus resolveu falar com Moisés e eles passarem a pé enxuto no Mar Vermelho. Quando eles chegaram no deserto e perambularam ali 40 anos, foi 40 anos caindo pão do céu todo dia. O maná caía todos os dias. Pastor, qual o dia que não caía? Sábado, que era o dia do descanso. Mas não podia se guardar nenhum dia. Mas sexta-feira podia pegar a porção dobrada e guardar, para você poder comer no sábado. Se fosse outro dia e se guardasse, o mesmo maná que se guardava na sexta-feira dava bicho. Olha só, gente, que loucura. Sabe por quê? Para Deus provar para o povo que o que Ele ia prover era todos os dias. Ele está falando para Israel assim: meus filhos, eu tirei vocês do Egito com mão forte, tenho conduzido vocês no deserto, então não precisa colher porção dobrada hoje não, porque amanhã eu vou fazer cair pão do céu de novo. Ei, acredita em mim, acredita no que eu estou falando, amanhã vai cair maná do céu de novo. E durante 40 anos eles receberam aquela dádiva. Estou no deserto, mas quero comer carne. Deus liberou carne. Estou no deserto, mas quero beber água. Deus liberou a água da rocha. Estou no deserto, mas está muito calor. Deus liberou uma nuvem para poder acalmar um pouco aquela temperatura. Estou no deserto à noite, faz muito frio. Deus liberou uma coluna de fogo para poder aquecer o povo. Irmãos, isso é dádiva. Isso é aquilo que nós não merecemos. É a graça de Deus que nós não merecemos, mas é liberado sobre a nossa vida. Pastor, mas qual é a diferença de dádiva e conquista? É porque dádiva Deus dá sem você fazer esforço. Agora, conquista, Deus te promove, Deus abençoa, Deus te dá oportunidade, mas você que tem que ir lá e tomar posse. Você que tem que ir lá e conquistar. Quer ver uma coisa? Muita gente bate no peito: tudo que eu tenho é com o meu esforço. Mas pastor sempre fala isso aqui. Sai de manhã para trabalhar sem saúde? Sai de manhã para trabalhar doente? Aí Deus te dá a saúde.
e fala, agora vai conquistar, meu filho. Deus está falando assim, ei, eu estou dando aqui as ferramentas para você alcançar. Tem coisas, irmão, que Deus faz, é dádiva. Tem coisas que Deus libera, é graça, é porque Ele deseja. Mas tem coisas que você que vai ter que correr atrás, você que vai ter que se esforçar, você que vai ter que acordar cedo, você que vai ter que estudar, você que vai ter que buscar. Mas eu creio que apesar de muitas coisas, nós recebemos pela graça de Deus, aquilo que Deus tem para gente conquistar, Deus vai também te dar força para você fazer a tua parte e você alcançar também para a glória de Deus. Amém? Se preparando para a conquista. Isso a gente já falou. Mas para entrar em um novo tempo, o povo tinha que ser preparado para conquistar. Olha só que interessante. Josué capítulo 5, versículo 12. Quanto tempo que caiu o maná do céu? Quantos anos? Isso tudo? 40 anos o povo não precisou se preocupar. Mas foi eles chegarem em frente à terra prometida, no dia que eles comeram da primeira colheita da terra que havia sido prometida, no outro dia, o maná, e nunca mais caiu. Deus falou assim, ó, até aqui, vocês precisavam receber da dádiva. A partir daqui, vocês corram atrás, porque eu vou abençoar e vou ser com vocês. Mas vocês vão fazer a parte de vocês. Pode plantar, pode colher, pode regar, pode se esforçar. Deus vai alimentar, Deus vai prover, mas você vai fazer a tua parte. Isso aqui é o maior exemplo que a gente possa dar, irmão. 40 anos caindo dádiva, caindo maná do céu, mas quando eles chegaram em frente à terra prometida e comeram do fruto da terra, no outro dia não caiu mais maná. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui? Deus está falando assim, fica tranquilo, porque a minha parte eu garanto, faça a sua. Será que tem alguém do teu lado que você possa com carinho liberar sobre a vida dele? Faça a tua parte, porque a de Deus está garantida. Faça a tua parte, porque a de Deus está garantida. Já estamos caminhando para o fim. O Jordão estava em período de cheia. Mas o Deus que abriu o Mar Vermelho também abriria o rio. Com a travessia do Jordão, Israel deixou para trás, definitivamente, não apenas o Egito, mas também o deserto, com todas as suas lembranças negativas. Escuta isso aqui, irmãos. Josué capítulo 1. Deus fala com Josué. Josué, meu servo Moisés agora é contigo. Faça esse povo herdar a terra que foi prometida. Primeiro desafio de Josué, atravessar o Jordão. Mas justamente nessa época estava na cheia. Alguns historiadores vão falar que cerca de 2 milhões de pessoas chegaram ali na frente de Jericó. Cerca de 2 milhões de pessoas. É gente, né? E tu fala que a igreja está cheia, quando tu chega domingo aqui e fica procurando lugar. 1.000 pessoas só aqui. Imagine 2 milhões de pessoas. Tem noção que isso? É muita gente. É quase a torcida do Botafogo. Botafoguense profetiza. Se tivesse a metade, já estava bom. Brincando, gente. É que eu sou vascaíno. Sei que meu Vasco está arrebentando agora, eu estou aqui, mas estou em espírito de intercessão. Vem para cá, vamos para cá. Ele está com o maior desafio. Qual o desafio? Passar o Jordão. Mas só que ele havia uma promessa sobre a vida dele. Que promessa era essa? Assim como eu fui com Moisés, eu serei... Sabe o que isso quer dizer, irmão? Quando nós temos a garantia de Deus, os milagres que nós já vivemos, nós temos a garantia que podemos viver novamente.
Se vivemos coisas grandes, Deus pode fazer coisas ainda maiores. Se já passamos pelo Mar Vermelho, Deus também pode abrir o Jordão. Se vivemos coisas extraordinárias, se vimos o maná cair do céu, se nós vimos água sair da rocha, se você já teve experiência com Deus, deve ter umas 3 pessoas só aqui que já tiveram experiência com Deus. Alguém já teve experiência com Deus aqui? Deus está te lembrando aqui: ei, eu sou o mesmo Deus, eu não mudo. Assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Como eu fiz os milagres lá atrás, eu posso fazer um milagre hoje aqui também. E da mesma forma, aí Deus dá uma estratégia diferente para Moisés, para Josué. Agora, eles têm levitas. Agora eles têm a Arca da Aliança. E a orientação que Deus deu foi: pega os levitas, pega a Arca da Aliança e entra no rio. Foi onde eu falei da fé, irmãos. É você pisar acreditando que Deus vai botar o chão para você pisar. E os levitas entraram, irmão. Quando os levitas pisaram na beira do Jordão, assim como havia acontecido com o Mar Vermelho, aconteceu com o Jordão. Uma parede travou um lado do rio e o outro se secou, porque eu acredito que a própria mão do Senhor parou aquele fluxo daquele rio, e do jeito que o povo passou, aos pés enxutos, no Mar Vermelho, passou também a pés enxutos no Jordão. Sabe para que isso serviu, irmão? Para consolidar o ministério de Josué. Deus havia falado com Josué, mas eu não sei quem estava de testemunha quando Deus falou: ei, meu servo Moisés é morto, como eu fui com ele, eu vou ser contigo. Por que Deus liberou isso, esse milagre sobre a vida de Josué? Para que quem tivesse em volta olhasse e visse da mesma forma que os nossos pais pisaram no Mar Vermelho, no chão do Mar Vermelho com os pés enxutos, nós também vamos passar aqui. O milagre que Deus fez lá com Moisés, agora está fazendo com o nosso líder. Nós vamos acreditar agora que esse mesmo Deus continua a sua obra através da vida de Josué, e eles passam a pés enxutos ali no Jordão. Quando todos já passaram, os levitas terminam a sua trajetória, e quando eles pisam em seco, aquele mar, aquele rio, ele vai tomar o seu fluxo de novo, não antes deles fazer um altar com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel ali naquele lugar. Sabe o que é isso? Gratidão. Aquilo que Deus fez por cada um da nossa família. Levante altares, irmão, na tua casa. Como Deus tem nos cobrado, como Deus tem me cobrado particularmente, irmão, de sermos igreja dentro da nossa casa. Se você veio na última Santa Ceia aqui na igreja, você vai lembrar da ministração do nosso pastor Anderson, nos chamando a essa responsabilidade de sermos igreja dentro da nossa casa. Apenas 2 horas de culto, mesmo tendo 5 cultos, 6 cultos na semana, irmão, às vezes não é suficiente, porque o que Deus quer fazer aqui vai começar na tua casa. E esses milagres, irmão, vai começar a acontecer também na tua vida, em nome de Jesus. Alguém está entendendo o que está sendo falado aqui? Assim como Deus fez com Moisés, Deus pode fazer com aqueles que se disponibilizam a fazer a sua vontade. E eu já estou fechando aqui. 8h52. Vamos. Providências para a travessia do Jordão. Isso aqui foi 2 coisas que Josué, ele fez antes da travessia. Primeira, levantou de madrugada. O significado espiritual de levantar-se de madrugada aponta para a necessidade de sermos prudentes, zelosos e vigilantes. Não devemos desperdiçar o nosso tempo, visto que ele é precioso e irrecuperável. A outra coisa, ele vai declarar, disse Josué também ao povo: santificai-vos. Essa foi a advertência final. A santificação tem sido uma exigência de Deus desde o início, porque Ele é santo e sem santidade e sem santificação ninguém verá o Senhor.
Eles atravessaram o rio, sim ou não? Sim. Mas olha os dois chamados que Josué convocou o povo. Primeiro, se levantem. Se levantem. Por que de madrugada? Porque a filha é menor? Isso aí já ouviu desde lá da tua avó. Porque a filha é menor? Não. Porque só quem sabe aquilo que nós estamos passando, sabe os sacrifícios que nós temos que fazer. Só quem está passando o que está passando, sabe os sacrifícios que tem que fazer. Josué está falando assim, o milagre é iminente, mas o desafio é muito grande, então vamos se levantar de madrugada. E a segunda coisa, vamos nos separar, vamos nos santificar, porque, irmão, não tem como ser igual nesse mundo atribulado que estamos vivendo hoje. Hoje, literalmente, o certo está virando o errado e o errado está virando o certo. Irmãos, isso é tenebroso. A gente vê nas mídias sociais, vê os políticos falando, vê as pessoas falando, vê algumas pessoas que levantam algumas ideologias e declarando coisas absurdas, como se fosse uma verdade absoluta. E a verdade absoluta, que é a palavra de Deus, eles denegrindo e querendo deturpar e mudar. Isso é o fim do tempo. Então Deus está falando com Josué e com o seu povo, está falando conosco aqui também. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos posicionar e nós precisamos nos santificar, assim como Josué convocou aquele povo, porque a santificação e o posicionamento fez um milagre acontecer na vida daquele povo. Quantos acreditam ainda em milagres aqui? Então eu vou liberar isso aqui sobre a tua vida. O teu posicionamento e a tua santificação vai gerar um milagre extraordinário na tua vida e na tua casa, para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Para a gente fechar, a vitória sobre Jericó. Isso aqui é doideira, irmãos. Quem conhece a história aí de Jericó? Jericó, olha só a proposta de Deus, irmão, para aquele povo. Sabe qual vai ser a nossa estratégia de guerra? O povo, qual? Vamos invadir, matar todo mundo. Não. Durante 6 dias, vocês vão rodear a cidade de Jericó. Rodear como assim? Só rodear. Vão caminhar em volta da cidade. Que estratégia é essa, Deus? E outra, cala a boca. Não fala nada, para não estragar o negócio. Não é para você não, tá, irmão? Deus falou com o povo lá, tá? Que aquele povo falava demais, aí acabava se atrapalhando aquele povo lá. Era complicado aquele povo. Hoje em dia é mais tranquilo. 6 dias, uma volta por dia. E os sacerdotes, posicionados com as trombetas. Durante 6 dias, uma volta, então dá 6 voltas. E no 7º dia? No 7º dia o negócio vai apertar. 7 voltas. Aí já pode falar? Não, calado. E os sacerdotes posicionados. E a arca junto, que simboliza a presença de Deus. E depois que eles deram aquelas 7 voltas, no 7º dia, a orientação de Deus. Os sacerdotes vão tocar a buzina. E você que estava agoniado para falar, você não vai falar não, você vai gritar. Bota isso para fora. Eu sei que o homem gosta de falar bastante. Mulher também, né? Mulher eu sei que gosta. Irmão, imagine as irmãs, 13 dias, rodeando sem poder dar uma tricotada. Falar nada com a irmã do lado. Sangue do cordeiro, as irmãs já estavam rodeando, já se tremendo todo, não estava não? Eu acho que não, naquele dia elas não falavam muito não. Mas 7 voltas no último dia e 6 voltas nos 6 primeiros dias, até então a ordem dada. As trombetas vão tocar e vocês vão gritar. E eles gritaram com um grande brado e as muralhas vieram ao chão. O que eu quero destacar nisso aqui? Porque a história é conhecida. O que eu quero destacar aqui é a estratégia de maluco. É a estratégia que não faz sentido. Quantos concordam comigo aqui? Irmão, eles precisam invadir um povo, precisa invadir uma terra, e a gente vai ficar dando volta, depois a gente vai gritar, depois a gente vai tocar trombeta.
É uma estratégia que não faz sentido. Mas aí, eu separei aqui, algumas vezes seguir os comandos de Deus vão parecer loucura. Quer ver uma coisa? Dá 7 mergulhos no Jordão, que você vai ficar curado da lepra. Não faz sentido, irmão. Deita em cima de um menino morto. Eliseu fez isso com o filho da sunamita. Rosto com rosto. Orou, profetizou, e aquele menino aqueceu novamente e voltou à vida. Toca no mar com um cajado. Pisa na água, como se fosse terra firme. Faz sentido isso? Não faz. Rodeie a cidade, depois grite. Faz sentido para você, sim ou não? Não faz. Porque alguns comandos do Senhor, algumas orientações do Senhor, algumas estratégias do Senhor, a palavra vai dizer assim: o que eu faço hoje não entendereis, mas para frente, um pouquinho mais ali adiante, vocês entenderão. Sabe o que eu tiro disso tudo aqui? É porque mesmo não fazendo sentido, depois que Naamã deu 7 mergulhos no Rio Jordão, ele saiu curado para a glória de Deus. Quando Eliseu deitou ali em cima daquele menino morto, aquele menino saiu dali vivo, ressuscitado para a glória de Deus. Quando Moisés tocou naquele mar, o mar se abriu com apenas um toque de um cajado. Quando Pedro ele vai ter com Jesus, ele pisa na água, que era para afundar, mas ele pisa na água e é como se fosse terra firme para a glória de Deus. Alguém está rodeando a cidade sem falar nada, e quando eles gritaram, o nome de Deus ecoou e aquelas muralhas vieram ao chão. Quero liberar sobre a vida de alguém. Talvez as ordens do Senhor para a tua vida hoje não estão fazendo sentido. Talvez o que você está vivendo e o que você está fazendo não estão batendo com aquilo que Deus liberou sobre a tua vida como promessa, mas você não está entendendo. Não quer dizer que Deus não continue no controle. Você não está entendendo, não quer dizer que Deus não está trabalhando. Você não está entendendo, não quer dizer que não faz sentido para o reino de Deus. Pode não fazer para você, mas se você for obediente, você vai viver o milagre como todos esses homens que pisaram, que tocaram, que deitaram, que mergulharam, mas além disso tudo, obedeceram e viveram um milagre para a glória de Deus. Irmão, não está fazendo sentido, mas obedece, porque no final de tudo, o nome do Senhor vai ser glorificado. Quantos acreditam nisso aqui? Diga: eu acredito. 3 pessoas só. Vamos fechar? Fechar que o pastor está vindo aí já. Vamos. Número 7, irmão. Número 7 na conquista de Jericó. 7 é um número significativo nas Escrituras, pois aponta para as coisas perfeitas que estão no céu e para as completas que estão na terra. Escuta isso aqui. Sétimo, o número 7 recorda a história da criação, quando Deus estabeleceu o descanso no 7º dia. Jericó caiu na 7ª volta do 7º dia, com 7 sacerdotes tocando 7 trombetas, pois a conquista de Canaã representava o descanso que o povo de Deus teria depois dos problemas vivenciados no deserto. Quantos acreditam nisso aqui? A história da Bíblia está tomada de casos que tem o número 7 envolvido. E eu acredito, irmão, que nada é em vão. Tudo tem um propósito. Quando aquele menino trouxe 7 elementos, 5 pães e 2 peixinhos, parecia nada,
mas na mão do Senhor, e a palavra liberada alimentou uma multidão, e ainda sobrou 12 cestos cheios de migalhas. Meu irmão, quando você acredita naquilo que Deus está liberando da sua boca, você vive um milagre extraordinário. Aquilo que é perfeito, aquilo que é completo, como o número 7, Deus está preparando para liberar sobre a nossa vida. Aí quer ver uma coisa? Quantos aqui precisam de vitória? Quantos aqui precisam de uma vitória liberado? E como vitória tem 7 letras, eu quero liberar aquilo que é perfeito, aquilo que é completo da parte de Deus, vai ser liberado sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você recebe? Último tópico, tópico 3.3, vai falar do toque das trombetas. Está lá em Números 10, de 1 ao 36, eu resumi aqui. Quando o povo estava no deserto, uma nuvem guiava o povo. Quando ela parava, o povo. Quando ela andava, o povo. Deus dá uma ordem a Moisés para preparar trombetas, para avisar o povo quando era hora de parar, mas também quando era hora de levantar o acampamento e partir. Meu Deus, agora o negócio ficou feio para mim aqui. Ainda bem que já está no finalzinho aqui. Até suei aqui, Jesus. O que significa aqui? Eu estava falando heresia até agora aqui, irmão, mas vem comigo agora na palavra de Deus aqui. 7, voltei no 7, fiquei nervoso. As trombetas ali que Moisés, da boca do Senhor, ouviu uma ordem para que seja levantado. Por quê? Porque quando o povo parava, com a nuvem parada em cima deles, muitos talvez ficavam dispersos. Então ele está falando assim: ei, eu vou tocar a trombeta, e quando a trombeta tocar, o povo vai levantar o acampamento e vai partir para um novo lugar. Aí eu li esse versículo aqui, de Tessalonicenses. Porque dada a ordem com a voz do arcanjo, e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Meu irmão, fique ligado na nuvem. A nuvem aqui representa a vontade de Deus. A nuvem parava, o povo parava. A nuvem andava, o povo andava. E quando se tocava a trombeta, era Deus anunciando: ei, vamos para um novo lugar, vamos para um novo nível. Se prepare, porque aqueles que andam debaixo da nuvem, quando tocar a trombeta, é Deus chamando o seu povo para levantar acampamento e ir para um novo nível, ir para um novo lugar. Você que é povo que vai ouvir a trombeta, diga: eu vou ouvir, e celebre ao Senhor aí, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Conclusão: Josué não foi um homem perfeito, mas foi um líder fiel e obediente ao Senhor. A fé que ele cultivava era tão intensa que foi compartilhada com todos os que rodearam a cidade. Se quisermos superar nossos obstáculos e provações, o caminho sempre será este: devemos se submetermos à direção de Deus pela fé e pela fé, aguardando a esperança da justiça. Eu quero fechar essa lição aqui falando de Josué, que é o tema central dessa lição. Porque quando Deus queria falar com Moisés, Moisés subia até o Sinai. Só que Josué ficava ao pé do monte. Quando Moisés entrava para dentro da tenda para falar, para ter as revelações de Deus, Josué ficava na porta da tenda. Não foi uma vez só que Deus subiu até o Sinai. E também não foi só uma vez que quando Moisés subiu para falar com Deus,
Josué ficou no pé do monte. Aí eu lembrei de Gênesis capítulo 22, quando Deus dá uma ordem a Abraão para sacrificar o seu filho. Ele vai sair com os seus moços, vai sair com o seu filho, vai carregar a jumentinha e vai até o Moriá, a região do Moriá. Eles caminham no deserto, acordam cedo, carregam peso, pegam sol, caminham no meio do deserto, e quando chega no lugar que ele ia sacrificar, que ele ia adorar, ele fala para os meninos aqui: agora vocês fiquem aqui no pé do monte, porque eu e o menino vamos subir, vamos adorar e vamos retornar. Sabe o que eu entendo com isso aqui, irmãos, para a gente fechar essa lição? Que tudo tem o seu tempo determinado. Conhece esse versículo, pastor? Tudo tem o seu tempo, há um propósito para tudo, e tudo tem o seu tempo determinado. Tempo e propósito. Tem tempo, irmãos, que é tempo de ficar no pé do monte. Tem tempo que é para ficar na porta da tenda. O que significa isso? Porque não chegou a tua vez ainda. Josué entendia: eu preciso ser fiel, mas eu não sou líder. Eu preciso ser fiel, mas eu tenho um pastor. Eu preciso ser fiel, eu preciso buscar, eu preciso ter minha intimidade, mas eu não sou líder. Josué está entendendo: ainda não é minha hora de subir ao monte, é minha hora de ficar ao pé do monte. Ainda não é minha hora de entrar na tenda, é minha hora de ficar na porta da tenda. Ainda não é a minha hora de liderar, mas é a minha hora de ser liderado. Ainda não é a minha hora de estar à frente, mas é a minha hora de estar na retaguarda. Josué entendeu o tempo de Deus na vida dele, até que chega em Josué capítulo 1, e Deus vai falar com ele assim: Josué, o meu servo Moisés, ele é morto, agora você vai se levantar e vai fazer esse povo herdar a terra prometida. Sabe o que Deus estava falando com Josué? Josué, o tempo do pé do monte acabou, o tempo de estar na porta da tenda acabou, agora é o teu tempo de liderar, agora é o teu tempo de estar à frente, agora é o teu tempo de subir ao monte, agora é o teu tempo de entrar na tenda. Ei, quando nós estamos debaixo da direção de Deus, o tempo certo de Deus é liberado sobre a nossa vida. Você precisa entender: se é o teu tempo de estar ao pé do monte, se é o teu tempo de estar à porta da tenda, faça isso da melhor forma possível. Mas eu também quero profetizar sobre a tua vida: quando Deus te liberar, você vai alcançar todas as promessas que Ele tem na tua vida. Por quê? Porque a tua fidelidade vai fazer você alcançar a fidelidade de Deus, e as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Só quem é fiel ao Senhor, dá um pulo dessa cadeira aí, e se você puder, aplauda bem forte o nome do Senhor aí, e que essa palavra esteja gravada na tábua do teu coração. Quando chegar o teu tempo, nada e ninguém vai te parar. Quantos Josués tem aqui? Diga glória a Deus.